Boa noite a todos. Que a paz, a luz, o amor e a harmonia do Mestre Jesus possa envolver a todos nós que aqui estamos. Não só nós encarnados, como também aos nossos irmãos desencarnados. Agradecer de pronto o convite, né? Embora tenha ficado um pouco ameaçado, né? Mas agradecer a proteção dos amigos espirituais, que com certeza nos ajudaram para que estivéssemos todos aqui nesta noite. Gostamos sempre de lembrar que é uma grande oportunidade que temos de aprender um pouco mais as grandiosas lições do Mestre Jesus. E hoje não vai ser diferente. Na certeza que sairemos daqui melhores do que chegamos. O tema, já que a casa sempre oportuniza nós, né, a escolha, e eu tenho mantido esse hábito, pelo menos nas últimas falas, de encontrar algum conto de algum livro, né, que seja interessante, na realidade todos são interessantes, né, e que encaixe naquilo que a gente gostaria de realmente passar. Talvez até, evidentemente, pelas intuições, pelo momento, como o Mário falou, né, em que nós passamos. Estamos iniciando o ano agora, né? Mas com grandes oportunidades ainda nesse 2016. E folheando o livro Luzes no Caminho, lá tem um conto. E conto esse que chamou-nos a atenção pelo título Nada em Excesso. E começa lá dizendo que reza a lenda, né? Mostra-nos lá que é Platão, em seu Protágoras, que no ano 6º antes de Cristo, na Grécia, houve uma reunião de 7 sábios. Se reuniram e discutiram vários assuntos. Depois de intenso debate, colocaram 2 inscrições no templo de Apolo, em Delfos. 2 inscrições. Então, depois de várias e várias discussões. Então, a primeira inscrição que nós vamos falar, que provavelmente nos alongaremos mais, até entendendo que uma é complemento da outra, está lá escrito, e esta inscrição, ela é muito lembrada por todos nós, ou pelo ser humano, vamos assim dizer, quando ele entende de fazer uma mudança em sua vida. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Então, há aquele tempo, e todos nós assim o temos, que resolvemos. Algo acontece de novo, então assim, eu vou mudar. E quando enveredamos pelo esse caminho da mudança, dentro com as nossas dificuldades, do ser humano ainda, pelas nossas imperfeições, esta frase, ela toca-nos, né? Ou a todos nós. E lá estava escrito, homem, conhece-te a ti mesmo. Exatamente essa é a primeira frase importantíssima. Que o nosso livro dos Espíritos, exatamente na parte 3ª, quando começa as leis morais, mais precisamente no capítulo 12º, quando fala da perfeição moral, também comenta exatamente sobre esta questão. E lá está a questão 919, provavelmente muito conhecida de cada um de nós. Eu gosto sempre, antes de chegar na 919, eu gosto muito da 909. Eu não desgosto das outras não, né? Mas a 909, ela toca-me profundamente, né? Até porque, pelo fato que ocorreu há muitos e muitos anos atrás, nós estávamos ainda aqui no grupo de escoteiro na Vila Militar da Aeronáutica, ali na Armindo Moura, e recebemos a visita de nada mais, nada menos que Ana Guimarães, né? E, coincidências da vida, né? Eu fui o médium de transporte dela,
e estava dirigindo a reunião. E ela, conduzindo tranquilamente, como sempre o faz, resolveu ela conversar um pouco com o público, né? E lembro-me que ao conversar, ela coloca a mão no meu ombro, talvez inadvertidamente, né? E faz uma pergunta. Se nós teríamos, o ser humano teria dificuldades de mudar, né? E aí pergunta, e quando ela exatamente estava tocando, falou assim, parece que o pessoal aqui não está estudando muito não, né? Já primeiro puxão de orelha, né? E ela fala dessa questão 909, que pergunta lá, exatamente, né, faz essa questão, perguntando se nós temos condições de ultrapassar as nossas dificuldades. Mais ou menos isso, dentro dessa linha. E lá a resposta, ela diz que sim. Nós todos temos condições de ultrapassar os obstáculos, as nossas imperfeições. Sim, simples a resposta. Só que a resposta não para no sim, né? Ela diz que lá na resposta que nós temos que fazer esforços. Ou melhor, pequeninos esforços. Mais um puxão de orelha. E na sequência da resposta, diz assim, quão poucos de vós fazem esforços. Quão pouco de vós fazem esforços. De maneira geral, nós temos muita vontade, né? Vontade de mudar. Isso é bom. Mas tem um dito popular, que a gente sempre repete, né? Vontade é coisa que dá e passa. E tem vontade hoje e já não tem mais amanhã, né? Mas ele fala, tem que ter a vontade para impulsionar, mas tem que ter o esforço. Insignificante esforços. E diz, repetindo, que poucos de nós fazemos esforços. Essa é a questão 909. Então, sabedores que nós podemos mudar, temos pleníssimas condições, mesmo com as nossas grandes dificuldades. Aí vem a questão 919, pouquinho depois, dentro do capítulo 12. E lá a pergunta é, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? Qual é o meio mais eficaz? Resposta já conhecida, né? Já dei a fila antes, né? Resposta, um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo. Questão 909, que há um desdobramento que a gente vai falar um pouquinho. E aí vem a primeira reflexão, né? Será que nós nos conhecemos? Não precisa responder, né? Só pensa, né? Será que verdadeiramente nós nos conhecemos? Ou, entrando em algumas anotações exatamente que eu fiz aqui, nos conhecemos ou vivemos em função dos impulsos inconscientes manifestados sem controle, sem conhecimento próprio, nossos desejos mais ocultos, ignorando suas origens? Será que é por aí? E aí a gente para um pouquinho, né? Dentro desse aspecto dos impulsos inconscientes, e muitas das vezes a gente faz coisas que até Deus duvida, né? A gente fala, não sou eu. Pode. Né? As oportunidades são dadas, a mídia está aí falando sempre, situações que ocorrem, né? E às vezes até conhecidos nossos. E na vez que nós tivemos aqui passado, nós estamos relembrando, né, esse aspecto que nós estamos aqui, reencarnamos para melhorar. Sempre progredindo. Ninguém anda para trás, não é isso? Nós podemos estacionar, mas de maneira geral nós estamos progredindo. Porém, essa melhora com as dificuldades que tem um véu do esquecimento. Eu não lembro de nada, em princípio. Precisa? Nem tanto, né? Porque nós temos o quê? A lei de Deus que está dentro das nossas consciências. E basta olhar para dentro de nós, nas nossas tendências instintivas. Então, basta olhar para cada um de nós. E aí nós comentamos
nessas vidas passadas? Será que a gente para pensar? E outro dia, nessa semana, nós estávamos conversando na Uniluz, o colega falou assim, será que quando a gente desencarnar, a gente pelo menos vai cumprir 10% do que a gente elencou? Eu não esperava a pergunta, né? Eu fiquei olhando para ele, provavelmente, né? Será que a gente para exatamente dentro do conhecimento de si próprio para, não é tentar adivinhar, mas pelo menos pelas nossas tendências, os porquês das situações que ocorrem no hoje, que está atrelado ao ontem. Eu disse na vez passada aqui que eu já tinha descoberto duas, né? E disse que não ia falar. Vou continuar ainda na curiosidade. Duas situações minhas, pessoais, vividas, né? Assim, você adivinhou como? Você falaram na reunião mediúnica? Eu falei, não. Pelas situações da vida, sempre ocorrendo a mesma coisa. Então eu comecei, falei, poxa vida, eu tenho que prestar atenção. E nesse prestar atenção foi muito bom, que aqui e acolá, estas situações duas que eu refiro, elas se repetem. Aí, a tendência, já que eu elenquei-as, é ficar mais atento. Né? Então, tantas situações ocorrem e as pessoas se arrependem depois grandemente e não sabem por quê. Aí, lembramos que nós estamos num planeta de expiações e provas, e as provas aparecem. Quando? Não sei. São as oportunidades. Então, nós temos que estar sempre atentos, fortalecidos, primeiro, para ultrapassar os obstáculos que se antepõem à nossa frente. E também atentos para aproveitar as oportunidades que nos são postas. E elas são postas. E muitas das vezes nós quedamos por não nos conhecermos profundamente. Vivemos, como comentamos, em função dos impulsos inconscientes. E aí nós refletimos inconscientemente as emoções, os pensamentos, as simpatias, as antipatias, as aspirações e também as repressões. É isso que acontece de maneira geral dentro das nossas emoções. No relacionamento a gente vê isso com muita clareza, né? Pessoas que a gente não sabe porquê, mas não bateu. Eu não sei o que aconteceu, mas na verdade a gente sabe, né? É o reencontro. Por outro lado, outras a gente gosta de graça e nunca fez nada de bom, mas a gente gosta. São situações que nós vamos nos envolvendo. Mas hoje, prestando mais atenção para exatamente resolver esses problemas. Elencamos também aqui, somos vítima dos próprios desejos mal conduzidos. E quando alimentamos um desejo de posse, não perguntamos se temos o direito de adquirir ou de concretizar a aspiração. Será que isso acontece? Quando eu quero, eu quero. Isso é bom? Será que vai ser bom? Pode ser que sim. Mas de maneira geral, não. Porque eu vou tomar atitudes inadequadas exatamente para que eu obtenha aquilo que eu estou desejando. Nos achamos donos do que queremos, desrespeitando os direitos do próximo. Dentro dessa mesma linha, queremos e basta, custe o que custar, contrariando ou não a liberdade dos outros. Aí começa a ficar difícil, né? Mais um ponto para que a gente preste atenção. Provocamos reações, agressões, discussões, desajustes, conflitos, ansiedades, tormentos, mal-estares e infelicidades. Será que eu estou exagerando? Ou isso acontece mesmo? Vou repetir. Provocamos reações, agressões, discussões, desajustes, conflitos, ansiedades, tormentos, mal-estares e infelicidades. E aí, por conta disso, a gente começa a perceber com uma clareza muito grande os erros e defeitos alheios.
Aí nós somos professores, né? Com uma clareza daquelas pessoas que nos rodeiam. E aí nós somos incapazes de perceber os nossos. Tão quanto o do outro ou maiores. Aquilo que no Evangelho nos traz quando fala do argueiro e da trave. E aí continuamos a não nos conhecer, porque não olhamos para dentro de nós. Nossas faltas são justificadas por nós mesmos. Nossas faltas são justificadas por nós mesmos, com razões claras ao nosso limitado entendimento. Sempre somos vítimas e altamente indulgentes com nós próprios, porque nós somos as melhores pessoas do mundo, sem medo de errar. Será que nós somos indulgentes com os outros, na mesma proporção que somos com nós próprios? Mais uma dificuldade. Então, esse comportamento, ou esses comportamentos que nós elencamos aqui inicialmente, né, confirma o desconhecimento de nós mesmos, das reações e manifestações que habitam na nossa intimidade. A criatura humana ainda, né, se compraz nas paixões e delas não quer abdicar em prol de ninguém. São os imediatistas, né, chamados, das necessidades mais elementares. São os hábitos. Exatamente, são os hábitos que nós criamos. E dentro desses hábitos mais evidentes e comuns, 3 foram elencados: sensualidade, a gula e a agressividade. Eu não sei porquê, mas esses 3, né, não vou nem continuar. Quem pegar o livro Manual Prático do Espírita, do Ney Peto Pérez, né, o rol é muito grande. Mas dentro do que nós pesquisamos, né, foram nos trazidos esses 3, a sensualidade, a gula e a agressividade. Quando se fala em sensualidade hoje, e a gente diz que as artes, elas estão passando, como de maneira geral, tudo, né, estão passando por momentos não muito agradáveis, né? Então, quando se fala em música, quando se fala no aspecto televisivo, de maneira geral, as artes não passam por um bom momento. No livro Transição Planetária, lá pela página 100 e pouco, né, é relatado que a espiritualidade voltada para esta área tem levado os comunicadores de massa durante o sono exatamente para conversarem com eles, que ao despertarem, e são formadores de opinião. Por isso a gente hoje vê qualquer tipo de programa, lógico, não é 100%, né? Mas chegando aos 100%, há algo, mesmo que o tema é totalmente diferente, mas tem algo a ver com a sensualidade, exatamente desse aspecto. Podem começar a prestar atenção. As músicas, nem se fala, né? Então, é o que tem acontecido. O segundo elencado foi a gula, que é um vício, né? É um vício, mas como aqui nós só estamos falando, mas não estou dizendo, não é o nosso caso, viu, gente? Mas a gula faz parte. E a agressividade. Foram os 3 elencados. Em termos de agressividade, será que estamos vendo esse aspecto na humanidade? As notícias, né, e hoje, salvo engano, foi hoje, no Rio de Janeiro, em Copacabana precisamente, né, pessoas argentinas, né, salvo engano, e uma dessas foi uma senhora, né, foi esfaqueada em plena praia. Então o pessoal está chegando, não está nem perguntando mais, já está esfaqueando. E ano passado houve na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, o pessoal fazendo treino de bicicleta, inclusive. Então a pessoa, aquele vem abordar e nem aborda, já fere, e mortalmente. Então veja, a agressividade tomando uma dimensão dentro de uma dificuldade difícil para qualquer um de nós, né? Quer queira, quer não, as pessoas estão começando a ter medo até de, às vezes, de sair às ruas, né? Exatamente por esse perigo.
E é o que tem acontecido. Então, essas três situações, esses hábitos mais evidentes, né, que no ser racional ultrapassam os limites de quê? Atrelando ciúme, vingança, ódio e violência. É a linha que está sendo seguida exatamente dando-nos maior dificuldade do conhecimento de nós próprios e sairmos dessas situações, atentos a esse aspecto. Então nós estamos em transição, é sabido, né? De espíritos imperfeitos para espíritos bons. Será que essa transição já está próxima de concluir ou ainda temos uma estrada grande? Eu ouvi um shh aqui, viu? Foi? Depende de quem? De nós. Né? E Paulo de Tarso falou com muita clareza na Epístola aos Romanos, no capítulo 7, item 19. Olha o que Paulo falou há muito tempo atrás. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Será que é por aí? O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por que será isso aí? Né? Então, é um momento de nós pararmos, exatamente, pararmos para ver esta situação a nível global, quer queiramos ou não, né, que isso é a nível mundial, essas situações vêm ocorrendo, mas não adianta a gente ficar olhando para o outro. Nós temos que estar olhando exatamente para dentro de nós. Agora, esse comportamento, vamos entender que não é pela fragilidade humana. Não vamos dizer, porque o homem é frágil, a carne é fraca. Né? Não é por aí. Mas, na realidade, o problema é de internalização. Isto é, o esforço de aplicar o conhecimento religioso à própria vida. Partindo de quê? Da noção para a conscientização. É o homem de bem. O Evangelho não está elencando lá aquelas situações? Aquela história que a própria, relembrando a Ana Guimarães, né? Contando que um senhor, todo dia ia ao centro, com a sua missãozinha de chegar, abria, limpava tudo, ajeitava, deixava pronto o centro para as atividades. E ele levava o seu netinho, que era pequeno. E os anos foram passando, o netinho cresceu, e esse cidadão foi ficando mais velho, e mais velho adoeceu, e na realidade quem fazia as obrigações já era o neto. Mas um detalhe importante, que desde o primeiro dia que ele levava o netinho, ele chegava em casa, abria o Evangelho e lia O Homem de Bem, toda noite. E foi lendo através dos anos. O netinho já ficou um homem feito, passou a ler porque o vovô já não enxergava bem, e segundo o relato, ele já nem lia mais, que ele já sabia de cor e salteado. Chegava lá, olha o homem de bem, ele falava tudinho. O vovô ficou bem doente, acamado, próximo a desencarnar, né? Percebeu o momento do desencarne, vai despedir-se do neto, e o neto fala assim, olha, vovô, tudo bem, siga em paz, né? O senhor já conhece, sabe que a vida continua, aquela coisa toda, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Que é, meu neto? Por que todo dia o senhor me obrigava, nós nos obrigávamos a ler O Homem de Bem? Tanto é que decoraram. E aí ele falou assim, meu neto, pela dificuldade que nós temos, porque durante esses anos todos, realmente, nós decoramos, né, a lição. Só que esses anos todos foi para que a gente tirasse o homem de bem daqui e passasse para o coração. Sermos homens de bem. Coração puro. Bem-aventurados os puros de coração. E veja, Santo Agostinho, dentro desse aspecto de conhece a ti mesmo, ele deu uma grande contribuição, que é no desdobramento da questão 919, que é a 919A. E a recomendação, né, de Santo Agostinho, simples, né, que ajudou a ele, de homem mundano
a bispo de Hipona, quando ele deu a receita simples: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Era isso que Santo Agostinho fazia toda noite. Ao deitar, fazia suas preces e fazia uma revisão de todo dia o que tinha acontecido, o que é que ele tinha feito. Quando ele se apercebia que tinha feito algo de errado, no dia seguinte ele ia logo consertar. Aí vamos trazer para nós. Fazemos isso? Aqui e acolá? De vez em quando, né? Aqui e acolá a gente para um pouquinho, fala assim: puxa vida, o que é que eu fiz hoje? Meu dia foi tão, né? Estou tão cansado. Mas vamos revisar. 5 horas da manhã eu levantei, aí começa. E ver as situações que ocorreram. Isso foi o que Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos traz. Porque ele percebeu que o conhecimento de nós mesmos é a chave do nosso melhoramento. Exatamente isso. Simples, é uma coisa bem simples, que está ao alcance de nós. Eu estou com muita vontade de fazer isso. Falta-me o quê? O esforço. Exatamente isso aí. Eu tenho que me esforçar diariamente para fazer isso. Então esse aspecto, esse método, a gente aplica em qualquer situação de nossas vidas. No convívio com o próximo, exatamente eu quero saber se essa convivência está boa. Na dor, né? Nas aflições, nos sofrimentos, ou mesmo como norma que isoladamente desejamos seguir naquele processo de autorreforma. Por isso que as casas espíritas sempre falam o quê? Na reforma íntima, na reforma comportamental. Exatamente esse aspecto. E nesse relacionamento com o outro, nós temos que, e foi há 2 semanas atrás, numa palestra, exatamente de Haroldo, e ele falou assim: nesta vida, nós temos muito mais que compreender do que entender. Interessante, né? Parece a mesma coisa, né? A gente tem muito mais que compreender os outros do que entender. Aí a pessoa fala assim: rapaz, eu não sei a cabeça da minha sogra, mas ela faz coisa que, pela mãe de Deus, eu não entendo. Eu não entendo a minha sogra. E quando eu falo sogra, é sogra, é irmã, é todo mundo, né? Sogra foi só para quebrar um gelo. Então eu não entendo a postura da minha sogra, mas compreendo. E por que eu compreendo? Porque é uma pessoa, de maneira geral, tranquila, está fazendo também o seu esforço. Olha só. Então, realmente, nesta vida, nós temos mais que compreender do que entender. A gente não entende, mas eu compreendo. É importante. E nesse combate, né, dessa predominância da natureza corpórea, aí a gente vê a segunda inscrição, que é menos conhecida que a primeira, mas também está lá, no Templo de Delfos, que foi o título que eu peguei, né? Nada em excesso. Será que nós nos excedemos? Não sei não, viu? Será que a maior parte dos males que nos aflige está com esse fato de nós nos excedermos em nossas iniciativas? Provável, né? Vamos a coisas simples. Tem várias, né? Por que será que a pessoa fica, coisa bem simples, obesa? Porque come demais. Excesso. Maledicente. Fala demais. Né? Alcoólatra. Bebe demais. Avarento. Quer dinheiro demais. Tudo excesso. Deprimido. Vê problema demais.
Sempre. Infeliz. Pensa demais em si. Esquece os outros. Se ele esquece os outros, por quê? Qual o defeito que está aí implícito? O egoísmo, né? Infelizmente, o ser humano ainda não se apercebeu do sentido coletivo da vida. Nós não ainda nos apercebemos do sentido coletivo da vida. Como não nos apercebemos disso, pensamos muito em nós. E aí vem a infelicidade. Porque sozinho a gente não consegue chegar à perfeição nem ser infeliz. O neurótico. Por que a pessoa é neurótica? Porque ela se preocupa demais. Não. Eu não sei se tem alguém aqui que sai de casa, né? Saiu de casa, fechou. Sabe quando dá 2 passos na escada, aí volta, vou ver se eu esqueci a porta aberta. Ela já fechou, né? Aí ela volta, não, está fechada. Aí está descendo, quando chega lá embaixo, rapaz, eu acho que eu esqueci essa porta. Ou então no shopping, né? Você entra no shopping, quando entrou no shopping, você, pá, esqueci de travar o carro. Aí volta você. Chega lá, o carro está travadíssimo. Então, essa preocupação excessiva leva a neurose. Excesso. Simplesmente excesso. Por que uma pessoa fica muito iludida? Porque ela sonha demais. É um sonhador. Passional. Se envolve demais. Além da conta, né? E agressivo. Porque se enerva demais. Ou não conhecemos pessoa porque por qualquer motivo sai do eixo. Excesso. Quem é que primeiro sofre? O próprio. Né? Porque tem aquela descarga no seu organismo e exatamente aquele que sofre. Então, provavelmente, né, bem provavelmente, a causa dos nossos sofrimentos estão nos excessos do uso errado, um viés, tipo, dos bens terrenos. Jesus, quando encontrou-se com Zaqueu, né, e foi muito criticado naquele momento, porque era considerado um homem de má vida, né? Mas Jesus, como tudo sabia, né, passando por Jericó, olha e viu que Zaqueu estava numa árvore, né? Pede para Zaqueu descer e a partir dali os próprios discípulos ficaram sem saber o porquê. E Jesus falou, desça Zaqueu que eu quero hospedar-me em tua casa. Mas na fala de Jesus para Zaqueu, né, e exatamente ele querendo falando para os seus discípulos, melhor dizendo, ele disse assim, olha, há os que entesouram na terra e há os que entesouram no céu. Então Zaqueu já entesourava no céu, isto é, nos bens espirituais. Então, de maneira geral, o ser humano está muito envolvido nesses excessos de vínculo aos bens materiais. E a partir daí vem o quê? Os sofrimentos, as dores e as aflições. E leva o homem, né, o que poderia, assim num pensamento para que a gente mude, levar o homem, o ser humano, a buscar esses prazeres que os bens materiais proporcionam. Porque no Evangelho, quando fala da prova da riqueza e a prova da miséria, qual a mais difícil que é dito lá? Ou a que mais dificultosa? Da riqueza. É da riqueza. Será que a gente pensa isso ou quer ganhar na mega? Hã? Aí vem isso, ajuda, né? Mas cuidado exatamente esse aspecto. Mas a riqueza é considerada uma prova mais difícil que a miséria. Então veja, e o homem vinculado exatamente nesses excessos dos bens materiais. E o que é que pode levar ele a isso? Descrença de Deus. Né? Quantos e quantos, né? Só ateu, graças a Deus, né? Não é isso?
Por outro lado, crença na unicidade da existência terrena. Entende que só. Eu estava, esses WhatsApps da vida, né? Embora eu não sou muito chegado, tenho vários. Pertenço a vários grupos. Mas já tive problemas com as respostas, porque não sabe o que eu estou querendo falar, né? E numa dessas eu falei, bom, eu só vou mais, aqui o dedinho é maravilhoso, né? Só dedo para cima e para baixo. Então, exatamente nesse aspecto do WhatsApp da vida, estava um grupo, num colégio onde eu trabalhei, e como eu encontrei um ex-aluno na academia, ele me botou no grupo. Tudo bem, né? Ótimo, né? Tirou logo a foto do professor e está eu lá no grupo. E aqui acolá a gente se fala. E no comentário dele, né, ele comentando sobre o momento carnaval, ele falou assim, rapaz, comentou que estava brincando ainda, isso já tinha passado uma semana, né? E alguém faz um comentário, rapaz, você está com todo o gás, um aluno com o outro, né? Eu não tenho mais esse vigor. Aí ele faz o comentário, é isso mesmo, cara, a vida é única, vamos brincar. Aí o dedo coçou, né? Aí eu falei, agora eu tenho que falar. Eu só falei assim, né? Há controvérsia. E saí. Aí alguém riu dali, riu daqui, né? Mas exatamente, existem pessoas que pensam piamente que só é essa vida. Aí ele vai querer aproveitar. Evidente, né? Se é só agora, né? Então exatamente esse aspecto. E tem aqueles chavões, né? A vida é curta, vamos gozar. Vive-se só uma vez. Antes que a morte chegue, aproveitemos os prazeres da vida. Ainda tem um cancioneiro popular, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí vai. Então, é exatamente o que acontece. E nós, nesse bolo todo, cometendo os nossos excessos. Então, mostra-nos o livro aqui, que nós vimos, que se nós assumirmos os nossos opostos, o que é que ele chama de nossos opostos? Egoísmo, desinteresse. Ingenuidade, vaidade, desmazelo, apego, apatia. Se nós assumirmos esses opostos, vamos aprender a não nos comportar como pêndulo. Isto é, ora nós estamos num lado, ora nós estamos no outro. Qual é o melhor caminho? Então, a balança, e aí está no livro Renovando a Atitude, diz que a balança sempre volta ao ponto de equilíbrio. Então, a balança sempre volta ao ponto de equilíbrio. E é justamente essa nossa meta de aprendizagem na Terra. Equilíbrio. Nem avareza, nem esbanjamento. Meio. Nem preguiça, nem super entusiasmo, né? Dá um corte aqui. Estava comentando, né? Lógico, não é crítica, viu, minha gente? Não é crítica de maneira nenhuma. Enquanto isso, eu vou pegando algo aqui. Mas o Brasil para literalmente uma semana, né? Não foi isso? Eu vi até um cálculo de bilhões que eu nem guardei, que é tanto dinheiro, né? O que é que o país perde por conta do carnaval, né? Exatamente do carnaval. Mas aí, é uma situação bem interessante que ocorre, é cultural. E aí a pessoa tem aqueles comentários, não, tudo em favor da alegria. Eu também sou a favor da alegria. Mas só 7 dias de alegria? E os 300 e pouco de tristeza? É melhor que a gente seja alegre o ano inteiro. Nada contra alegria, mas de maneira adequada. A gente para geral. Então, ora nós estamos num extremo, ora nós estamos no outro extremo. Né? Cadê o equilíbrio? E aí a gente viu uma curiosa seleção de obreiros, que eu achei interessante, mais ou menos pertinente, né? Que um homem saiu a recrutar para a realização de um trabalho importante.
Aí ele procurou os jovens. Muitos jovens disseram que não tinham experiência nem vocação para o serviço. Senhores de meia idade alegaram compromissos inadiáveis. Alguns velhos discorreram sobre as dificuldades de locomoção, raciocínio lento ou doenças que reclamam repouso. Disse o homem: que farei? Ele está precisando recrutar as pessoas. Teve uma ideia. Contratou músicos e postou-se na esquina de uma praça movimentada. Ao som dos tamborins, pandeiros, reco-reco, cuicas e muita cantoria, não tardou enorme ajuntamento de pessoas de todas as idades. Era gostoso de se ver, cantavam, pulavam frenéticos. Todos queriam mostrar a boa forma e brincar, de verdade, a mais valer com o máximo empenho. Depois de algum tempo, dispensou os músicos e começou a falar sobre os assuntos cívicos, deveres para com a família, a pátria, a humanidade, coisas dessa grandeza. Como previra, notou que poucos ficaram ouvindo, muitos se foram. Continuou falando sobre a moral, a retidão de caráter, vigília religiosa e ensinos evangélicos. Aí a coisa piorou. E não demorou a perceber pequena plateia ao seu redor. Finalmente, conclamou a reduzida assembleia: agora eu preciso de operários, gente para trabalhar. Quem se habilita? Ficaram 5 jovens, 2 senhoras e um homem de meia idade e 2 velhos. Levantando as mãos para o céu, o recrutador orou jubiloso: graças te dou, meu Deus, por me teres concedido esta pequena multidão excelente. Um erudito, desses bem tolos que a tudo assistia, compadecido, aproximou-se dele, colocando a mão sobre seu ombro e disse: pobre homem, perdeste uma multidão e ainda rende graças? Havia mais de 1000 pessoas aqui, 1000. Ah, meu irmão, disse o homem, é porque tu não sabes. Cada um dos que ficaram vale por 1000 dos que se foram. E nós, em que condição de obreiros nos situamos quando o Pai nos solicita o auxílio em quaisquer tarefas da vida? É por aí. Veja a nossa grande dificuldade, né? Não só de nos conhecermos, mas também nos irmos muito forte nos excessos. Enquanto os tamborins, os recorrecos, agogôs e pandeiros estavam tocando, era uma multidão. Do momento em que cessou, a alegria já tinha, não cumpriu. Né? Aliás, os direitos vieram antes dos deveres, né? Todo mundo foi embora. Será que diante da vida é isso que acontece conosco? Porque a vida é isso. Nós não estamos aqui de passagem. Ninguém está aqui de férias. Né? Então, as oportunidades nos são dadas. Muitas sempre vão ser dadas. Nem sempre exatamente aproveitadas, né? Então esses excessos, eles ocorrem. E nós passamos por um momento de grande excesso. Nós estávamos, nesse período carnavalesco, próximo aqui, numa praia, e sabe que um dos excessos que se comete no carnaval é o som, né? Aquela pessoa do som coletivo, né? Ela coloca o som e quer que todo mundo ouça. E eu andando ali pelo local, eu entrei no condomínio e estavam distribuindo um papel e colocou na minha mão um papel que eu achei bem interessante. E esse papel estava assim, dizendo sobre o som. E botando assim: gosto não se discute. Concordo, cada um ouve o que quiser. Mas o volume é negociável. Eu falei, interessante. Foi uma boa medida, né? Você vai ouvir o que você quiser.
Agora vamos negociar o volume. Não vamos para os excessos. Exatamente isso aí. Então a doutrina espírita, ela ensina-nos a nos conhecer. Como conhecer-se? Porque uma coisa é dizer, conheça-te a ti mesmo. Mas como é que eu vou me conhecer? Evangelho, está lá escrito, né? Mais uma contribuição que diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no domínio das mais inclinações. Repito. Então, o verdadeiro espírita não é o melhor médium, não é o melhor aplicador de passe, não é o melhor palestrante, nada disso. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, o verdadeiro cristão poderia substituir, né? E pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. E aí entra o ensino a contribuição de Santo Agostinho. Deu outra dica. Toda noite, ao deitar, eu faço aquela revisão. E ao fazer aquela revisão, eu vi o que é que eu fiz de errado. E no dia seguinte eu vou consertar. Estou conhecendo-me e estou também exatamente melhorando. Ora, esse aspecto que nós reportamos aqui, todos nós vamos chegar um dia. Evidente. Uns chegam pela compreensão natural. Né? Pela compreensão natural. O aluno, né? Quando eu avisava o aluno, olhe, nunca me consegui fazer entender. Você tem que estudar todo dia. Mas ele entendia que era o dia todo. Mas eu não estou falando que é o dia todo. Todo dia. Todo dia. 365 dias. Não. Mas ele entendia o dia todo. Aí eu conversando com alguns, assim, olha, cuidado, o ano você tem que tomar muito cuidado. Eu sei que você está naquela fase de descobrir algo, né, que você não precise de estudar e passe de ano. Eu sei. E quero que você descubra, porque você vai ser o mais rico do mundo. Mas eu já vou lhe adiantar antes que você perca tempo. Você não vai conseguir. Mas ele tem que passar exatamente pela experiência, né? E o jovem gosta muito de passar nessa experiência. Então, natural, outros pela dor. E a função da dor tem uma função grandiosa, né? Que é ampliar o quê? Os horizontes para que a gente vislumbre os caminhos do equilíbrio. E a lei de causa e efeito está aí. Paulo disse com muita clareza, né? Tudo me é lícito. Posso fazer tudo. Mas nem tudo me convém. Então veja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então devemos nós todos buscar esse equilíbrio com Jesus, né? Naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte, como Emmanuel fala no livro Fonte Viva. E a doutrina espírita, ela é autoeducativa, né? Ela nos orienta, nos esclarece, nos consola, tornando-nos a cada dia melhores do que fomos ontem. Então a dificuldade que nós temos, de maneira geral, é como nós vamos proceder a esse julgamento. Porque a ilusão do amor próprio, ela ameniza as faltas e as desculpas. Nós temos desculpa para tudo. Aquele que é avarento, ele acredita ser o quê? Econômico. Ele é econômico. O orgulhoso acredita que tem dignidade. Não, eu tenho que manter meu ponto de vista. E é assim que nós vamos exatamente encontrando as nossas desculpas, né? Uma maneira bem simples é quando nós estivermos em dúvida quanto a uma ação que eu vá fazer, é só trocar de lugar. Eu falei, se fosse, em vez de eu com os outros, dos outros para comigo. Se essa troca
eu entender que é positiva, então ela é boa. Se na hora que eu trocar os papéis, inverter os papéis e achar que não é bom, também não é bom para o outro. Simples. Exatamente isso aí. Então, devemos nós, né, analisar com mais clareza, com mais cuidado, com muita paciência, né, as nossas virtudes, os nossos defeitos, os nossos vícios e seguir a orientação que nos é dada da reforma comportamental. O que é a reforma comportamental? Vou tirar o vício, vou tirar os defeitos, substituí-los pelas virtudes. E não, eu sei que é fevereiro, não adianta, quem elencou um monte de virtudes, infelizmente, eu posso até apostar que não vamos conseguir. Mas tem umas que eu acho que é muito importante, que é a paciência. Porque a paciência, eu já estou há muitos anos querendo ser paciente, né? A paciência, ela agrega as outras virtudes. Ela nos dá oportunidade, exatamente, né, nesse esforço de nós desenvolvermos esse autoconhecimento. E o primeiro passo, como falamos agora há pouco, é a compreensão. Temos que ter a disciplina, exatamente para que possamos alcançar isso aí. E é possível. Eu tenho mais 2 minutos, né? E quando eu falo em disciplina, não posso esquecer de Jesus Gonçalves. Existe um livro que aqui provavelmente tenha, A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Ele nasceu no Brasil, no metade do século passado, foi jornalista, poeta e foi acometido do mal de Hansen, né? Lepra, e à época, imagine, tornou-se espírita nessa caminhada e ele veio, ao desencarnar, salvo engano, nos idos de 40, já bem reformado. Mas Jesus Gonçalves foi nada mais, nada menos que Alarico I, rei dos visigodos. Fez e aconteceu. Vai para o mundo espiritual, pede uma oportunidade, retorna e, coincidentemente ou não, foi Alarico II. Novamente, não foi bem. Desencarna, foi o cardeal Richelieu na França. Casava e separava, né, e batizava. Também não. E a lei de causa e efeito se faz presente, ele nasce como Jesus Gonçalves, que na verdade o nome é Jesus, mas ele disse que não podia ter esse nome e acentuou Jesus Gonçalves. Quem puder ler, é um livro pequeno e mostra a disciplina que ele teve exatamente para sair daí. Então vejamos, e concluindo, que nós possamos, nesses exemplos que aqui trazemos, continuar nessa caminhada que certamente vai nos levar a Deus, nosso Pai, fazendo bom uso e não abusemos, não nos excedamos, porque o uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor. Existem abusos de tempo, conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. O uso cria reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Saber fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem uso adequado, sem o que surge o erro. Doença, abuso da saúde. Vício, abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do direito. Todos os aspectos menos bons da existência constituem
abusos. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. É preciso disciplinar nossos pensamentos, nossas ações, cultivando prudência e comedimento, modéstia e moderação. O cumprimento dos postulados espíritas implica em empenho por decifrarmos os enigmas da nossa personalidade, analisando reações e impulsos que nos são marcantes, como ensina Santo Agostinho. Paralelamente, cultivar comedimento, observada a disciplina fundamental. Nada em excesso. Boa noite.